Sejam bem-vindos a mais uma EBD da Juventude Flux, a juventude aqui da Igreja Batista Esplanada. Sou o pastor Estevão e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, em resposta à pergunta que John Piper provoca ali no seu livro Coronavírus em Cristo, a respeito do que Deus está fazendo através do coronavírus. Hoje está aqui comigo nosso cenarista André e também o João, que vai nos ajudar demais nesse momento aqui. E eu queria convidar você a se inscrever já nesse canal, compartilhar com seu amigo. E também, se você não tem ainda esse livro, você pode entrar no site da Editora Fiel e baixar gratuitamente. Bom, então, gente, a resposta hoje a respeito da pergunta que Deus está fazendo através do coronavírus, no capítulo 8, é despertando-nos para a segunda vinda de Cristo. Ele diz assim na sua resposta: o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Eu já queria dizer aqui de primeira mão que eu concordo com essa afirmação, assim como qualquer outra doença, esses alertas, essa dor de parto, como aqui vai ser dito mais para frente, é uma amostra realmente de que Deus está voltando, Jesus está voltando. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês entenderam dessa resposta e querem compartilhar aqui conosco hoje. Cara, antes de eu te chamar, então, concordo também, né? Acho que é uma ótima resposta que ele deu aí, e até gosto dela, por sinal, como eu disse, lembro dos meus primórdios aqui, já falei muito sobre esse assunto, e acho que, na verdade, tudo isso que a gente vê acontecendo no mundo, né? Não somente essa pandemia que estamos vivendo, mas guerras, rumores de guerras, briga entre pai e mãe, todas essas calamidades, na verdade, elas são... vamos chamar de, como a gente já usou naquela primeira resposta, são trombetas, né, que Deus ele usa para nos acordar mesmo e nos fazer despertar. Também concordo, nesse momento aí eu vou ter que concordar com o John Piper, graças a Deus, estou mais certo agora, mas é isso aí, e eu acho que a gente olhar para essa resposta com uma esperança, né, porque, assim, pelo menos, principalmente para mim que cresci na igreja, a gente meio que olhava essa volta aí meio com medo, né? Mas na verdade isso é um fator, é uma coisa boa. Eu enxergo dessa forma, que a gente deveria enxergar dessa forma, e não só o corona, como qualquer outra coisa apontando que Cristo está voltando. E eu gostei muito da forma como ele conduz esse capítulo, justamente por causa disso que o João falou. Ele traz muito essa questão de... Esse capítulo é quase como um alerta, né, na verdade, para a gente. Eu acho que os outros capítulos ele tenta tratar assim... de uma forma mais teológica, a resposta que ele dá, mas esse não, fica realmente como um alerta para a gente de que talvez a gente precise entender algumas coisas melhor, né? Exatamente, e ele usa textos exatamente para contar assim, com tanta simplicidade, uma coisa que para a gente deveria ser mais ou menos óbvia, né? Que essas coisas indicam sim a segunda volta de Cristo. Só que a gente tem um pouco na história da igreja algumas previsões equívocas, errôneas, né, de tipo, tentar apontar uma determinada coisa, como Jesus está voltando agora, em 2012, né, quando acabar o mundo, então na virada do milênio, enfim. Como é que a gente dá com essa situação? Igual agora está passando aí a questão das como é que fala? Dos insetos, dos sinais. Sim. Então, assim, vários memes de Facebook já. A pessoa já está tentando colocar. Tem que sair de máscara e raquete. É isso mesmo. Bate insetos. Não, e já tem mais uma também, então o próximo dizem que o Apocalipse agora é dia 27 de junho, tá? Tá perto. Tá chegando, vai. Não vai dar pra casar. Não dá pra casar. Mas aqui, lembra esse capítulo, você até comentou sobre isso, interessante, que eu lembrei, assim, de uma pessoa até que eu convivo com ela, e ela, tipo, antes de 2018, ela falava assim, só não vê que ele não quer que Jesus Cristo vai voltar em 2018. Ele falava em cima de um cálculo que Israel virou nação, aí era uma geração, acho que deu 70 anos em 2018. Tem um cálculo desse mesmo. Aí ele afirmava assim, que em 2018 Jesus Cristo ia voltar. Bom, passou... Há 70 anos, se eu não me engano, da Organização de Israel como que foi reconhecido como nação. Aí a Bíblia tem uma parte que fala que não passaria uma geração depois que Israel fosse tipo, reconstituído, algo assim. Beleza, mas assim,
isso aconteceu e a gente tentava, sempre, em todo momento, tem gente tentando adivinhar qual que é o momento da volta de Cristo. Assim, para mim, particularmente, isso nunca foi uma preocupação, porque assim, não vai mudar absolutamente nada na minha vida. Isso não... O dia, né? Exatamente. O dia, qual vai ser? Tipo, pô, o que adianta eu saber que vai ser daqui 3 dias? Assim, eu gosto muito de uma afirmação que eu vi um pastor falar uma vez, não me lembro qual pastor, ele falava assim, pastor, quando te perguntam quando Jesus vai voltar, o que você responde? Eu digo que é já, mas ainda não. Aí ele falou, mas como assim? Ele falou, Jesus vai voltar quando? Ele falou, já, mas hoje? Ainda não. Mas quando? Já. Então, assim, fica esperto. E, na verdade, eu acho que nem a Bíblia ela tem essa preocupação de nos informar qual é a data. Isso. Então, quem sou eu para tentar afirmar uma data, né? Eu acho que se fosse para a gente saber a data exata, a Bíblia seria, acho que a primeira a nos dizer, né? Seria aquele tal dia que... acho que não tem... Se não está na Bíblia, não é necessário saber. Sei. Eu lembro do professor que disse isso aí, foi o professor Luiz Felipe, eu acho. Não sei se ele deu essa matéria. Isso, foi o Luiz Felipe, lá isso mesmo. no seminário. Eu me essa... Obrigado, eu estava tentando lembrar quem que era. Foi na aula que ele deu sobre o Apocalipse. Sim, e é uma coisa interessante a gente ter essa percepção, né? Porque a gente não precisa ficar preocupado com qual o dia exatamente, mas a gente o suficiente é saber que é isso aí. Eu sabendo que vai voltar, mano, tem uma... Estar preparado, né, para isso. Viver com que ele vai voltar, não importa o dia. E é interessante a gente, aqui, John Piper vai descrevendo, né, quando ele fala sobre esses indicadores da sua vida, né, que seria essa parte em que fala de guerras, fomes, terremotos, que podem ser alguns sinais e que retratam exatamente essa dor de parto, como ele coloca, né, que a gente vai viver até a vinda de Cristo. E isso é muito interessante para a gente até entender que a gente tem que olhar para as coisas que estão à nossa volta e perceber realmente ali não só é um sinal de que é naquele momento ou qualquer hora ou lá na frente, mas a gente entender no nosso coração que a gente precisa de arrependimento e fé todos os dias, se preparar sempre, né? Com perdão. Eu acho que essa é a mensagem central do capítulo, que a gente tem que ir, tipo, é o que a gente tem que levar desse capítulo, é justamente isso. Viver todo dia como salvo mesmo. A salvação não é só um simples, é um momento ali de arrependimento que você, pô, Jesus Cristo é o meu Senhor mesmo, mas você levar uma vida como salvo. Eu gosto muito dessa questão da dor, porque você pega, eu acho que é Mateus 24 que vai estar falando sobre isso, e depois Paulo meio que vai, não repetir, né, mas vai usar algo parecido lá em Romanos 8, e Jesus ele fala que, quando ele começa a falar dessas coisas, ele diz que é o princípio das dores, né? Só que aí ele vem falando que esse sentido de dor é realmente esse sentido de uma dor de parto, né? Porque é uma dor que a mulher ela sente, mas que logo após essa dor gera a vida, né? É um novo mundo. É um novo mundo. Então é justamente isso. Essas dores, elas são necessárias, né? E elas são esse alerta, né? De que, olha, tá chegando uma nova vida, né? Tá chegando... Alguém está chegando. Eu não sei qual que é a visão de vocês, mas eu acho que a gente olha muito com a questão de tempo do nosso tempo. No Cronos, né? Isso. Não no Kairos. Porque assim, se você for ver, pô, já teve diversas vezes no mundo que já teve alguma crise voltada para alguma doença mesmo, tem aquele negócio que o pessoal estuda a gripe espanhola, e já tiveram outros problemas também. Na verdade, hoje isso é intensificado porque a gente tem acesso muito fácil, que acontece, sei lá, no interior de você, a gente tem um vídeo, a gente consegue ter acesso a essas coisas muito mais fácil. Então, às vezes dá a impressão que acontece mais coisas, né? Mas eu enxergo que é uma parada assim, que sempre aconteceu e que o tempo é diferente. A gente não consegue, pelo menos é essa visão que eu tenho. Eu não sei se isso teria uma base teológica, eu não sei como explicaria isso. Porque hoje, querendo ou não, né, a gente recebe muito mais informação, né? Então, antigamente acontecia coisas e as pessoas não estavam sabendo que essas coisas estavam acontecendo. Coisas boas e ruins, né? Isso, mas que elas acontecem, elas sempre aconteceram. E sempre foram um alerta. Sim. Né? O fato de já termos aí alguns anos, né,
já desde que Cristo morreu, porque algumas pessoas ficam assim, né? Não, mas já tem 2000 anos que essa igreja está falando isso, até hoje não aconteceu. Desde o princípio lá já era o princípio das dores, as coisas já estavam acontecendo. A diferença é que hoje nós temos mais informações, né? Eu gosto sempre de falar, por mais que Jesus ainda não tenha voltado para a consumação das coisas aqui, ele já voltou para várias pessoas, né? Acho que toda vez que a gente parte desse mundo, para nós é como se Cristo ali tivesse voltado, né? Vamos dizer assim, né? É até interessante observar a questão das primeiras pessoas que aceitaram a Cristo lá na igreja primitiva. Elas viviam como se Jesus já estivesse voltando. Então, quando a gente era mais vivo, né, velho? Bem mais vivo, é aquela questão dos mártires e tal, que sofreu perseguição. Então, assim, tudo que eles viviam já era em função da volta de Cristo. Então, assim, talvez a gente tenha perdido isso com o tempo. Eu acho isso muito. Até esse momento. Acho que isso é emblemático demais naquele trecho que fala que eles começaram, tipo, quem tinha muitos terrenos, os caras começaram a vender e distribuir. Assim, havia um desapego mesmo para que a igreja de Cristo ficasse unida. Então, acho que esse desapego com as coisas daqui apontava que o pessoal entendia que Cristo estava voltando mesmo. E realmente essa sensação, tipo, tem muita coisa aqui que eu dou valor hoje que eu não deveria estar dando tanto valor assim, que eu poderia estar aproveitando mais de uma comunhão com os irmãos, aproveitando mais de estar compartilhando o que eu tenho com as outras pessoas, porque Cristo está voltando mesmo. Então, assim, vou ficar acumulando para quê? Eu acho que a gente enxergar nessa pandemia essa visão é o principal ensinamento que John Piper quer deixar para a gente nesse capítulo. Eu acho que esse capítulo traz justamente isso, porque assim, a gente tem que entender que existe uma diferença. Nós não estamos falando aqui que você tem que saber que ele vai voltar e que você vai ficar agora no seu quarto sem fazer nada, orando, não vai trabalhar. Não estou falando para você fazer isso. Estamos querendo dizer o quê? Que toda a sua vida, em tudo que você faz, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, você precisa ter em mente isso. Se você é um cristão, da mesma forma que eles aguardavam a vinda do Messias naquela época, hoje nós devemos aguardar a volta de Jesus. E na verdade, não é simplesmente aguardar no sentido de cruzar os meus braços e ficar esperando. Mas a Bíblia fala sobre amar a volta de Cristo, sabe? Eu até deixei um textinho separado aqui, porque eu fiquei com medo de não decorar, ainda bem que eu gravei porque eu não decorei. Mas ele diz assim, olha, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então perceba que o Paulo já está aqui meio que no final da sua vida, né? É a segunda carta para Timóteo aqui já, Paulo já está bem velhinho, já está meio que se despedindo, né? Então ele vem falar dessa esperança que ele tem de receber a coroa, de estar com Cristo, mas ele vai dizer que todos vão receber, mas todos quem? Todos que amam a volta de Cristo. Ele não diz que todos que sabem da volta de Cristo, eles não dizem todos que esperam a volta de Cristo, ele diz todos que amam, sabe? Então esse sentimento de você realmente amar a volta de Cristo, ele tem que ser vivo na igreja, ele tem que ser vivo. E John Piper vai dizer aqui na página 69, essa parte de vigiem, né? E ele faz assim, que o ponto dele é que Jesus quer que vejamos as dores de parto, incluindo o coronavírus, como lembretes e alertas de que ele está vindo e que precisamos estar prontos. A questão de vigiar, ela envolve não só olhar para dentro de si, perceber aquele pecado que precisa ser corrigido, ou aquele perdão que você precisa dar a uma outra pessoa, mas exatamente também amar a volta de Cristo, né? Como a gente estava dizendo, Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Então é bem bacana a gente perceber que o ponto de John Piper é apontar que o coronavírus é um indicador, um indicador de dor de parto, de que Jesus está voltando, que a gente tem que vigiar mesmo e cuidar do nosso coração. Uma coisa interessante desse trecho aí que eu enxerguei foi logo no início, quando estava mais tenso lá na Europa, né? Sim. Teve a entrevista da filha do dono, não sei se era o fundador, não, o dono, o presidente do Santander, que faleceu, né? Com o coronavírus. E ela falou uma frase que ficou, tipo assim, marcante, que meu pai, tipo, com tanto dinheiro no mundo, com todo, tipo assim, o cara tinha todo
o dinheiro no mundo, e ele todo recurso, e ele morreu com falta de ar, que é uma coisa que ele sempre teve de graça e que todo mundo tem acesso. E essa parte do Corona e essa parte da fala de John Piper, eu acho que é interessante por isso, porque o Corona, ele traz pra gente que a gente não é nada, que a gente não tem poder de nada, porque a humildade é um dos pilares assim, fundamentais do Evangelho. Você reconhecer que você não é nada, você reconhecer que você não tem o poder. E o Corona trouxe isso para muita gente poderosa. Então, eu acho que quando eu li esse trecho, eu lembrei muito nesse sentido, da gente, a gente tem um fim aqui, não adianta nada a gente ser soberbo, a gente não tem controle de nada. A gente pode fazer plano, a gente pode fazer qualquer coisa, mas a gente não é nada. E é interessante porque, assim, quando a gente fala sobre a vida cristã, eu particularmente eu sinto um pouco isso, que essa questão da volta de Cristo parece que a gente está perdendo um pouco disso, sabe? A gente fala sobre tantos assuntos, né, que eles são importantes. Não quero dizer que a gente fala não é importante, mas a gente fala sobre amor, sobre justiça, sobre humildade. Tudo isso é muito importante, mas a gente esquece que a volta de Cristo ela também é um dos fundamentos da fé cristã, sabe? É um dos fundamentos que está registrado aqui na Escritura, é algo que vai acontecer, que nós devemos estar preparados para isso. E a gente meio que está vivendo a vida, ou vivíamos, né, a vida meio que, sinceramente, como se nem fosse acontecer. Sabe, ele até vai falar no livro, né, sobre essa questão de, quando ele fala sobre vigiar, ele fala assim que parece que muitos estão dormindo, né, referente a isso. E eu acho que realmente é um momento assim que a gente precisa acordar, porque ele vai falar assim, nós não precisamos, né, ou você não precisa, ele vai dizer no livro, de uma data específica para você amar a volta de Cristo, para você aguardar a volta de Cristo. O fato de não ter essa data não faz com que você possa viver a sua vida de uma forma desleixada ou até mesmo displicente no que se diz respeito à volta de Cristo. Eu acho que é muito o contrário. Eu acho que o fato da gente não saber que dia será faz com que realmente a gente tenha que amar muito mais a volta de Cristo, né? E a gente vive como se a gente faz... Isso é um ponto interessante, velho, que eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem como que eu enxergo isso, como eu enxergo esse movimento. Mas o movimento de uma igreja que tem seguido os preceitos morais da Bíblia, mas tem esquecido de Jesus Cristo. Sim. A igreja, tipo assim, de amor, de preocupação com o próximo, do marido não trair a esposa, do filho respeitar o pai, mas está esquecendo dessa parada que é Jesus. Porque assim, se você pegar a Bíblia, você consegue enxergar várias coincidências com outras religiões. O que diferencia o cristianismo das outras religiões é justamente Cristo. Então, se a gente esquecer isso, velho, esquecemos tudo. Perde a essência, né? Perdemos toda a essência. Eu tô até lendo um livro daquele Antônio Carlos Costa. Ele é muito acusado, assim, por uma galera dele ser um cara de esquerda, não sei o quê. E por conta dos movimentos sociais dele e tudo. Mas no livro dele, assim, eu não conheço o trabalho dele a fundo, mas eu tô lendo o livro dele, acho que é a Zohar que chama, não sei. E ele fala justamente sobre isso. Na igreja não cabe, assim, não tem como você falar que uma igreja é de esquerda ou que uma igreja é de direita, que uma igreja é liberal, que uma igreja... Não, mano, a igreja é Jesus. Se o que Jesus falou encaixa em alguma teoria que a esquerda defende, beleza. O problema é dela. Se tem encaixa no direito, beleza, mas não tem um lado político, é Jesus, velho. Não tem como você encaixar o evangelho dentro disso, porque, né? Assim, a gente, esse movimento político, esse movimento de você querer ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que agrada todo mundo, às vezes leva muito a relativizar as coisas. Então, assim... me preocupa muito isso, esse lado de você, querer agradar muito, mas esquece do ponto principal, que é Cristo. E eu acho que um problema que a gente tem realmente é esse, a gente esquecer que Cristo está voltando. Mas sabe o que eu acho que faz com que isso aconteça? As igrejas, hoje em geral, eu percebo que elas são muito voltadas no ser humano. Sabe? É uma igreja onde o homem é o centro. Isso, então, isso já tem um bom tempo. Isso já tem um bom tempo. Então, eu não sei se foi com você. Mas deu uma expandida nisso, né? Porque aumentou. Principalmente com o coach. Se você bem sincero. Nada contra o coach, mas ele no Brasil a gente teve um boom muito grande
grande da igreja evangélica na parte de teologia da prosperidade, e agora veio muito esse lado da parte A prosperidade ela ficou um pouco mais moderna Isso. nesse meio evangeliquista. É uma prosperidade 2.0. Porque assim, o evangelho, ele passou a ser o quê? Algo que antigamente era assim, né? Quando começou essa questão da prosperidade, era o homem recebendo as coisas, essas coisas. Hoje já parece que é o homem buscando realmente no evangelho uma vida melhor. Mas não é uma vida melhor pautada no arrependimento, pautada numa mudança que o Espírito gera em nós, entende? De você entender que você é pecador, que você precisa de Deus. Parece que é uma vida melhor justamente nisso, né? De mais good vibes, sabe? De mais amor, de mais energias boas. E a gente esquece que não é isso, cara. Não é isso. O evangelho não é isso. É até interessante que me lembrou uma coisa que eu vi essa semana, se não me engano. Eu não sei, tipo, pelo menos na minha época da adolescência, coisa, sei lá, 6 anos atrás, talvez, mais ou menos isso. Tava uma onda muito forte aqui do ateísmo no Brasil, de movimentos de ateus. E, velho, esse movimento meio que deu uma queda. E ele foi substituído por um movimento de boas energias, um movimento de good vibes. Positividade. E a gente até fez um estudo ano passado a respeito de idolatria, né? Que explica muito isso. A pessoa ficou sem Deus, então as boas energias, as coisas boas viraram o Deus dela. Então, assim, isso muito me preocupa, e por mais que seja uma resposta simples de John Piper, é muito importante a gente poder reviver isso e entender isso, que Cristo está voltando, que Jesus Cristo existe, que veio aqui na Terra, morreu por nós, que Ele sacrificou por nós. Eu acho que isso nunca é demais lembrar, nunca é demais a gente poder reviver isso, sentir isso na pele. Eu acho que esse materialismo, esse materialismo que a gente vive hoje, na verdade, né, no mundo todo, ele está entrando muito forte dentro da igreja. Saiu um texto essa semana lá no Insta aqui do Fluxo, né? Foi até eu que escrevi o texto, que fala justamente sobre essa questão de como que a gente fala muito sobre que Jesus da vida ele é o melhor, né? Mas como que na verdade parece que outras coisas estão tomando o lugar desse melhor, sabe? Porque hoje com o que eu me preocupo mais? Ou o que eu amo mais? A volta de Cristo ou uma promoção no serviço, uma faculdade, uma pós-graduação, um carro novo, entende? E eu quero deixar bem claro, a gente não é contra essas coisas, né? Quando você prosperar na vida, ninguém aqui é contra isso, pelo amor de Deus. Mas a partir do momento que essas coisas tomam o lugar de Cristo, aí virá algo muito problemático na vida da igreja, muito problemático. Eu lembro que no Turma de Minas, não lembro qual Turma de Minas, porque você que não sabe, é um evento de adolescentes e jovens da Juban, Juventude Batista Mineira. E lá foi uma missionária que ela fez uma pergunta assim para a galera, que foi qual foi a última vez que a gente orou pela volta de Cristo. E quando ela fez essa pergunta para a gente, eu dei conta que eu nunca tinha feito essa oração. E isso me incomodou demais, porque eu percebi que eu não ansiava pela volta de Cristo. Eu vivi, igual o João falou, a moralidade e a ética cristã, mas não vivia Jesus, o ressurreto que vai voltar. Então, assim, é interessante a gente perceber que a cultura, assim como a André disse, tem abafado a gente com o materialismo, né, com a personificação ou a materialização das coisas presentes como a satisfação plena na vida aqui na Terra. Isso. Então, quando a gente tem aquela questão que o pastor Denis falou aqui na conferência ano passado, que ele aponta a performance e propósito, a gente também observar qual é o nosso propósito, ou se a gente está fazendo o que a gente faz pela performance. Para a gente estar aqui hoje, por exemplo, gravando isso, a gente precisa da ajuda do Igor gravando, da ajuda do Tamires, da ajuda aqui de iluminação. A gente tem materializado tantas coisas e deixado para trás coisas mais importantes. Se a gente observar o próprio Jesus falando, a gente deve amar o nosso próximo, mas a gente às vezes não ama nem a nós mesmos se a gente não tiver o que a gente anseia aqui na Terra. Sim. Então fica uma situação muito complicada. Aqui em Mateus 24, versículo 44, ele fala: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. É quando a gente menos espera. Não é quando o pessoal falar
que eu pelo menos entendo assim, né? Que tem esse sinal, tem aquele ali, tem essa situação que já deu 70 anos, né? A lua ficou A lua vermelha. ficou vermelha. Assim, eu acredito exatamente nisso aqui. A gente não sabe nem a hora, nem o momento, e a gente nem vai estar esperando. Isso que deixa a gente com mais, assim, temor, em certo sentido, porque Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, mas a gente também passa a amar, porque Ele é poderoso para, desde os primórdios, com o que Ele fez por nós, enviando o Seu Filho, e também não datando, não deixando a gente também marcado, olha, é assim nesse momento, mas Ele é poderoso e nos ama de tal forma que a gente hoje entende como a gente deve viver e para quem a gente deve viver, o propósito da nossa vida. Então acho que a coisa mais legal que a gente pode deixar, que eu posso pensar aqui, a partir desse texto, do vigiar, é a gente realmente perceber qual é a nossa função, a nossa vivência aqui cristã nesse tempo. Eu acho que a gente explicou muito bem, gostei demais aqui do que o João e o André falaram para a gente hoje. A gente construiu uma parada muito massa e eu queria ver de vocês assim, uma consideração final a respeito desse capítulo, dessa terceira resposta de John Piper, a pergunta: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Pode primeiro. Então, para poder fechar, eu gosto muito, no livro de Atos, quando a gente tem a ascensão de Cristo, Jesus aparece ali, né, pela última vez para conversar com os discípulos. Eles poderiam perguntar qualquer coisa para Jesus. E eles perguntam para Jesus assim, quando que seria, né, a plenitude de Israel, quando que o reino de Israel, mais uma vez, ele seria estabelecido e tal. E Jesus fala para eles que ele não cabia a eles essa resposta e tal. E Jesus ele vai aos céus, né? E quando ele sobe, o anjo fala assim para ele, ó, varões galileus, né? Esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma forma. Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado com essas coisas aqui da terra, né? Igual os discípulos estavam preocupados, né? Cristo está aqui na minha frente, mas eu estou preocupado com as coisas aqui da terra, né? E talvez da mesma forma que eles viram ali Jesus indo, sendo assunto aos céus ali, a gente está hoje, né, nessa correria, nós não estamos prestando atenção em Cristo e Ele vai voltar. Jesus conta a parábola das virgens, né, que estavam ali. 5 não estavam preparadas, né, mas 5 estavam. Então a Bíblia ela é repleta assim, de mensagens de alerta mesmo, né? E assim, se a Bíblia já está te alertando, você não está prestando atenção. Nós estamos falando aqui também, mas vamos deixar mais um alerta então, né? Porque assim, se nem uma pandemia, onde no nosso país já matou aí mais de 50 mil pessoas, né? Já bateu. Se esse alerta não está sendo suficiente para você entender que Jesus vai voltar, o que você está esperando? Eu não sei mais o que vai ser suficiente para poder despertar a sua mente para isso, sabe? Então eu acho que às vezes a gente fica esperando coisas assim muito, não, eu quero ver um anjo, eu quero ver, sei lá, o fogo caindo do céu. Cara, 50 mil pessoas foram mortas, certo? E isso é um alerta pra gente. Se nem isso está te alertando, não sei mais o que vai te alertar. Eu acho que tem duas coisas assim, duas considerações a fazer em cima desse capítulo. Uma é que talvez pode ter até alguém que vai se identificar ouvindo isso, mas lendo esse capítulo eu me lembrei muito de uma música na verdade, uma apresentação da música do pregador Lu, naquele DVD 10 anos, Apocalipse 16, que é Deus Esperava Mais, junto com o Robson Nascimento. Sim. Mano, o final daquela música, os dois ajoelhados, se abraçando e clamando pela volta de Cristo, aquilo me marca muito e tipo, toda vez que eu vejo me emociono muito, porque o pregador Lu é um cara, tipo assim, que sempre, não sei como ele tá hoje, mas na época ele sempre lutava por causas sociais, tipo, ele cantava muito isso, ele trazia muito essa realidade na música e colocou dentro da igreja. Então, eu acredito que ele vivia muito isso aqui, muito daquele sofrimento. E ele clamou, ele clamando ali pela volta de Cristo, aquilo mexe muito comigo. E outra coisa que eu tenho a falar desse capítulo é que no ano passado a gente comentou muito aqui, na verdade foi até o tema da IBD,
era sobre salvação, né? Sim. Falava muito sobre salvação. E uma coisa que eu bati muito na tecla no ano passado, conversava muito, é que sempre que a gente pergunta dentro da igreja, você se considera salvo? Você sempre vai pensar, pô, se eu morrer hoje eu vou pro céu. É quase a mesma pergunta que a pessoa fazia para ela. E na verdade a gente mudar essa mentalidade, tipo, não ser salvo não é você morrer e ir pro céu, é você viver aqui na terra como salvo, você viver cada dia aqui como Jesus Cristo mesmo viveu. Então, se você não assistiu, nunca ouviu falar dessa Deus Esperava Mais do Pregador Lu no DVD, assista, é uma música que eu gosto muito. E raciocine isso, coloque isso, reflita sobre isso, sobre essa questão de você viver como salvo. Viver essa experiência de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, seu modo de viver muda. Suas ambições, seus desejos. Seu modus operandi. Muda totalmente, velho. Sua vida. Pastor, só uma coisa, consideração final da final, 30 segundinhos. Então, dentro do que o João falou, a gente fala muito hoje sobre essas questões sociais, né? E a gente tem batido muito na tecla para acabar com racismo, com machismo, e é algo que a gente tem que viver e fazer mesmo. A igreja faz isso, estamos falando, lutando contra isso. Mas falando agora de uma cosmovisão cristã, a gente precisa entender que a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino aqui na terra é Ele que vai acabar com isso. Entende? A plenitude mesmo, onde haverá paz, não vai ter dor, e não vai existir, a nova África celestial. É a volta de Cristo que vai trazer isso. Então, se você é cristão, que você luta contra isso, que você fala sobre isso, você tem que desejar a volta de Cristo. Se você quer mesmo que isso tudo acabe, deseje e ame a volta de Cristo. Só falar sobre ela não é o suficiente, só esperar ela não é o suficiente. Você precisa amar a volta de Cristo. Amém. E John Piper, então, ele vai terminar dizendo que o caminho para estar pronto é vir a Jesus Cristo, receber o perdão pelos pecados e andar na sua luz. É exatamente o que vocês disseram aqui, né? Sobre entender que Jesus é que vai acabar com toda dor, com toda dificuldade, com todo preconceito, toda questão social, que pessoas enfrentam dificuldade em pobreza, enfim, tantas outras situações. E também a gente perceber que a gente tem que ansiar e andar na luz, assim como o João disse também. E é uma coisa que a gente quer deixar para todos que estão assistindo. A gente quer passar para vocês exatamente isso que o John Piper está trazendo aqui no livro. A gente perceber que a gente precisa ir até Jesus. A gente perceber que a gente precisa receber o perdão dos pecados. E que a vida cristã, ela não é só vivida de boca para fora, mas também vivida nas ações e também em todas as situações que você deve viver na sua vida, anseios, desejos, mas é viver andando na luz, seguindo aquele caminho que é estreito, que é difícil, porque os outros são largos e muito fáceis de ser percorridos, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram aqui conosco assistindo essa EBD. Eu gostaria de dizer a você que se você não é inscrito ainda nesse canal, você faça a sua inscrição. Já comenta aí também embaixo se você gostou, se você quer alguma sugestão de algum tema também. E se você quiser seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram, é só chegar lá, @somos.flux, e seguir, compartilhar, marcar a gente nos stories a respeito desse vídeo. Bom, acho que foi muito bacana. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.